Anda à procura de um renting automóvel? Ou de um aluguer de carro mensal ou diário? Ande com a Quinto. Há 30 anos que a Quinto anda consigo para lhe oferecer um serviço de mobilidade completo e de confiança. Vá a quinto.pt e descubra as soluções que temos para si, com tudo incluído. Quinto, há mais de 30 anos, a andar consigo. Le pacifisme et tout ce qu'il repose, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Bom dia e bem-vindos a um novo episódio do podcast Diplomatas. Eu sou o Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar, desta vez, na manhã do dia 24 de outubro. Caminhamos rapidamente para o dia 5 de novembro e os candidatos às presidenciais nos Estados Unidos batem-se nos chamados swing states, os estados-chave que, no fundo, vão acabar por decidir quem vence as próximas eleições nos Estados Unidos. Já se falou de imigração, de aborto e, como já os dois explicaram aqui, é a economia o que mais preocupa os norte-americanos, mais até do que qualquer conflito externo em que diplomaticamente os Estados Unidos acabam por estar envolvidos e ter um papel-chave. Mas, Teresa, quais são as principais bandeiras que os dois candidatos têm puxado nestes dias, nos vários comícios e nas ações de campanha onde estão envolvidos? Nestes últimos dias, o que a imprensa americana mais reflete é o facto da campanha. Da parte de Trump, ela sempre se apoiou no ataque pessoal à Kamala Harris, que vai até pontos extremos, digamos assim. Da parte da Kamala, houve mais preocupação com alguns temas importantes, mas nesta última fase, e aproveitando uma série de declarações feitas pelo candidato republicano, ela elevou um pouco a fasquia do discurso e pôs a ideologia, o fascismo, em cima da mesa de uma maneira claríssima, sem ter a preocupação de não atingir demasiado o eleitorado de Trump, pelo menos o eleitorado que não é MAGA, digamos assim, que não é fanático, e isso radicalizou bastante a campanha, o que eu acho, apesar de tudo, normal nesta fase, quase quando nos aproximamos do dia das eleições. A outra preocupação de Kamala Harris nesta fase é valorizar todo o apoio dos republicanos tradicionais que a sua campanha está a ter, tem desde o princípio, agora são mais visíveis, como o caso mais emblemático de Liz Cheney, a filha do vice-presidente George W. Bush, o que tem vantagem para captar o eleitorado central e indeciso, mas pode ter desvantagem em relação a algumas margens do eleitorado democrata que ouvem falar em China e ficam com pele de galinha, digamos assim, mas ela tem de fazer aqui algum equilíbrio. Apesar de tudo, há um tema que tem faltado, não sei se deliberadamente, na campanha de Kamala Harris, que é insistir de maneira mais pragmática e mais convicta, em que, ao contrário do que é o discurso de Trump, e é, de alguma maneira, a percepção dos americanos em geral, não nas suas vidas, mas a percepção geral dos americanos, que a economia está má. Ora, a economia americana está magnífica, é o exemplo do mundo inteiro, faz capas em todas as revistas e não há uma razão de fundo para ela não tentar explorar esta herança, este legado. Ela procura demarcar-se um pouco de Biden,
Biden, porque Biden tem uma apreciação não muito alta, é bastante baixa entre os americanos, por causa da economia, justamente, há aqui um contrassenso absoluto, e ela não tem, creio eu, valorizado demasiado isso. Evidentemente que quem lhe estuda o eleitorado, os peritos da sua campanha lá saberão, porque é certamente melhor que eu, mas há aqui esse vazio que permite a Trump dizer todos os dias que a América é uma desgraça e que a economia americana é uma desgraça. Eu vi um estudo muito interessante da Brookings que dizia, quando se perguntava aos americanos se nesta altura, com a descida da inflação, a baixa das taxas de juro, já estavam disponíveis para comprar bens duradouros para casa, que é um índice muito utilizado, eles diziam, não, ainda não é a altura. Mas depois as estatísticas mostram que os americanos estão todos a comprar bens duradouros para as casas, máquinas de lavar, automóveis, etc. Portanto, é impressionante como a percepção domina a realidade e é bem explorada por Trump, ao ponto de a percepção das pessoas ser completamente contrária à realidade da economia. E aqui Kamala tem um problema. Os outros dois problemas de Kamala, só para terminar, é que as intenções de voto dos homens negros são mais baixas do que foram para Biden e até para Hillary. As intenções de voto dos homens latinos são mais baixas do que foram para o presidente Biden e até para Hillary Clinton. Portanto, ela tem aqui um problema que eu não sei explicar exatamente, talvez porque sejam mais conservadores uns e outros, quer a minoria afro-americana, quer os latinos, e ela ainda tem muito uma imagem de uma liberal da Califórnia, mas há aqui um problema sério que ela tem e que tem, daí a entrada de Obama na campanha, obviamente. Nós já vamos a essa parte, mas Carlos, antes de entrarmos precisamente na forma como a Kamala Harris trouxe para a campanha essa figura astronómica, digamos assim, do universo democrata, nesta semana e meia que falta até, semana e meia, 2 semanas que faltam até ao dia 5 de novembro, que temas é que podem de facto ainda assim marcar a agenda e de certa maneira alterar o sentido de voto dos indecisos? Se é que ainda há indecisos nesta altura, tendo em conta a polarização da realidade política norte-americana. Há indecisos, há um eleitorado flutuante que é extremamente importante, porventura decisivo. Há alguns casos que todos referem, o eleitorado da minoria católica polaca, que por um lado está próximo de Kamala Harris por causa da questão da Ucrânia, mas está longe dela por causa das questões do aborto, que são sensíveis para um meio conservador católico. Portanto, há indecisos sobre questões de política interna ou de questões culturais e de política externa. Há um debate, aliás, subterrâneo sobre a política externa entre as elites republicanas e democratas, que não aparece na campanha, mas que também existe, se quiserem, num segundo plano. E há, obviamente, 2 estratégias de campanha completamente diferentes para chegar a esse eleitorado flutuante. Kamala Harris tem um déficit de afetividade tremendo. É uma péssima candidata desse ponto de vista, não tem empatia. Isso é uma coisa terrível numa campanha eleitoral, e não se inventa. Não se inventa porque os mídias são cruéis, não é? E tudo aquilo que uma pessoa é, de certa maneira, transparece. É uma vantagem que Trump tem de muitos anos em frente a uma câmara de televisão. Trump é um profissional, tem, como outros fascistas, empatia para dar e vender. Aliás, quer dizer, não é preciso evocar os grandes exemplos, não é? Mas os fascistas na Europa, ao contrário dos comunistas, ganharam eleições.
e isso é importante. Por outro lado, quando aparece, como apareceu nos últimos dias na campanha democrata, o tema de que Trump é fascista, isso é um sinal de que não tem estratégia. É um sinal de que estão completamente a navegar à vista, não é? E a usar tudo aquilo que têm e que não têm para tentar recentrar a campanha. Não teve absolutamente efeito nenhum. Era previsível que não tivesse. A mise-en-scène foi bem feita, com um general de 4 estrelas, antigo chefe de gabinete do Trump, a fazer declarações em direto, e vários outros assessores do antigo presidente Trump a aparecerem, a corroborarem as posições do antigo chefe de gabinete. O efeito é completamente nulo. Os eleitores americanos sabem muito bem quem é Trump. Sabem muito bem quem é Trump e têm a sua opinião formada sobre essa matéria. Não mexe. E a ausência de estratégia nesta contagem decrescente, quando faltam 10 dias para a campanha terminar, é terrível, não é? Porque pode criar uma desorientação em que, mesmo sem existir um acidente, não é? Há uma deriva e pode-se perder o foco nas questões importantes. As questões da economia, obviamente, são importantes, e são importantes neste caso por razões opostas àquelas que eram na última eleição presidencial. É porque não há uma crise, que as expectativas são altas e as pessoas acham que a economia não está bem porque acham que ela pode estar melhor, não é? Quando há uma crise e as coisas estão em baixo, as expectativas são negativas e os eleitores, a opinião pública, é receptiva a estratégias de austeridade, de rigor, de proteção social. Ao contrário, quando a economia está a subir, a expectativa é que suba mais. E isso calha, obviamente, com a estratégia de Donald Trump, a estratégia republicana, que de certa maneira tem essa vantagem de tem o vento nas velas, não mudou, e é uma estratégia que tem um certo sentido. A coerência é uma vantagem, e embora estejam taco a taco, não é? Pode haver uma pequena questão num pequeno Estado que decide a eleição, pode haver um acidente local que decide. Exato. A eleição. Timothy Garton dizia num artigo recente que as eleições vão depender dos americanos que numa cidade qualquer da Pensilvânia vão às compras de manhã ao supermercado com uma lista de compras e avaliam se o preço aumentou ou não e votam em conformidade. Passando aqui então um bocadinho para um dos tópicos que a Teresa por acaso já abordou, o jornalista Clive Woodson Jr. escrevia ontem um artigo muito interessante no Washington Post em que ele explicava que os democratas conseguiram trazer para a campanha as suas principais figuras, e esta semana Kamala Harris já contou com a benção de Barack Obama, mas que as figuras mais carismáticas do lado republicano não apareciam. Ele dá até o exemplo do presidente Jimmy Carter, que está a receber cuidados paliativos aos 100 anos, mas que votou em Harris durante a votação antecipada na Geórgia este mês. Do outro lado da corrida, o único presidente que está a fazer campanha por Donald Trump é o próprio Donald Trump. Teresa, isto acontece porquê? Nós, para olharmos para estas eleições, temos de perceber um pouco o que foi a evolução do Partido Republicano quase nos últimos 20 anos, não direi nos últimos 12, 13 anos, com o nascimento na primeira década deste século do célebre movimento Tea Party, populista, nacionalista,
mesmo antes de Trump ser candidato às eleições presidenciais em 2016, que foi ganhando expressão dentro do Partido Republicano e que foi mudando a sua própria natureza. Eu só lembro que em 2008, quando John McCain, um republicano típico, moderado, centrista, se candidatou às presidenciais pelo Partido Republicano contra Barack Obama, para conseguir a sua nomeação na Convenção Republicana, teve de chamar para vice-presidente, para o ticket, uma figura que era já a emanação típica do Tea Party, que foi, como se lembrarão, a senadora do Alasca, Sarah Palin, que era a antecipação de Trump pela ignorância, pela radicalização, pelos pontos de vista, pelo tipo de mensagem, era, de alguma maneira, a versão antecipada e feminina de Trump. Essa evolução foi acontecendo nas primárias republicanas de 2016, quando Trump se candidatou nas primárias, foi uma gargalhada nacional, porque os candidatos republicanos, o Jeb Bush e outros conhecidos, eram candidatos encartados, digamos, políticos com reputação, com currículo, e Trump ganhou. Ou seja, a mudança do Partido Republicano já tinha acontecido ao ponto de Trump ganhar as eleições. E o Tea Party era um movimento radical, populista, protecionista, que não tinha nada a ver com a tradição política republicana. E é esse partido que hoje existe, completamente diferente do velho Partido Republicano, e, portanto, desse velho partido culto, ninguém surge a apoiar Trump. E esse partido é um partido que assenta na ideia de culto, e nisso tem alguma semelhança com os movimentos fascistas europeus, que também tinham um culto pelo chefe, digamos, pelo homem forte, pelo tipo que ia pôr tudo na ordem. E é a partir daí que Trump se afirma e que as grandes figuras do Partido Republicano desaparecem. E desaparecem porquê? Porque o Partido Republicano já não é o mesmo, é outra coisa. E, Carlos, por exemplo, olhando para o Partido Democrata, que importância é que pode ter, lá está, para esta semana e meia, para estes 10 dias, a vinda de Barack Obama para a campanha de Kamala Harris, que é necessária. Que teve necessária, e é mau sinal que seja necessário. Sim, que teve um momento incrível. O Carlos há pouco estava a falar da falta de empatia, e Barack Obama antes teve carradas de empatia. Teve carradas de empatia, não é? Também já está a cantar. É mau sinal. É mau sinal. Eu concordo com aquilo que a Teresa estava a dizer. É possível que Trump seja fascista. Ainda é um fascista sem partido fascista, porque o Partido Republicano não é fascista. Não é fascista. Isso faz alguma diferença para os pessimistas que acham que ele pode ganhar. Acho que esta viragem que a Teresa estava a reconstituir é uma viragem de fundo, não é uma viragem conjuntural. Alguns intelectuais de esquerda, pessimistas como eu, acham que é mesmo uma viragem histórica. Acabou o tempo da hegemonia da esquerda, que os historiadores das ideias fazem começar com o fim do antigo regime na Revolução Francesa, e começou um novo ciclo histórico em que as ideias da direita, uma direita plural, múltipla e com muitas correntes, vai ser hegemónica. E vale a pena ter isso em mente quando se pensa nas eleições americanas, porque as eleições americanas, sobretudo se Trump ganhar, vão ter um efeito devastador na política europeia. Devastador na política europeia, porque vão mostrar
a uma parte importante, não apenas das elites, mas também dos eleitorados, que essa viragem à direita é a vaga do futuro. E isso tem um impacto que é difícil de subestimar. O que está em causa nas eleições americanas, mesmo para além das questões de política internacional e de política externa, também é esta balança política e ideológica no conjunto das democracias ocidentais. Há vários anos, desde o tempo do presidente Clinton, que nós aprendemos que, ao contrário daquilo que os europeus pensavam, não eram os europeus que ensinavam aos americanos como é que se fazia política. As vagas da nova política vinham dos Estados Unidos, não apenas a tecnologia, não apenas a música, não apenas a internet, mas a política. As ideias políticas vinham e as correntes políticas vinham do outro lado do Atlântico para... As estratégias populistas de muitos países da Europa, e Portugal é também um exemplo disso, são inspiradas em Donald Trump e acontecem muito depois do que foi 2016, não é? Exatamente. Ele não precisa de Obama, não é? A estratégia de republicana é uma estratégia inteiramente centrada nele, deliberadamente. O grupo que apoia a senadora Nikki Haley publica todas as semanas artigos a dizer, mas porquê é que ela não vai lá? Ela está disponível. O próprio candidato a vice-presidente, Jack Vance, desapareceu da campanha e a campanha republicana deliberadamente está a concentrar toda a campanha em Trump. É o culto do chefe, é o que seja, mas é a estratégia da... Houve ali um momento de hesitação sobre se o Vance valia a pena ou não valia a pena. Houve um momento Vance, mas desapareceu da campanha. Nós estamos nos últimos 10 minutos ainda centrando aqui mais uma questão nas eleições norte-americanas, que de facto são muito importantes. 4 anos depois da violenta marcha em direção ao Capitólio, motivada em todos os aspectos por teorias da conspiração, vários alarmes têm soado no que diz respeito à desinformação. Uma investigação dos serviços secretos norte-americanos que foi tornada pública nesta semana, dava conta de um vídeo falso a acusar Tim Walz, o candidato a vice-presidente dos Estados Unidos pelos democratas, de abusos. O caso já foi desmentido, mas a verdade é que a publicação foi vista por milhares de pessoas na rede social X, propriedade de Elon Musk, um fervoroso apoiante de Donald Trump, não só em termos de palavras, mas também em termos financeiros. Além das mentiras, as autoridades alertam também para possíveis casos de violência fomentados pelas redes sociais, que podem ir desde o período da votação até à tomada de posse do futuro presidente. Teresa, não era expectável que os Estados Unidos, de forma particular, tivessem desenvolvido políticas mais assertivas para mitigar estes riscos, tendo em conta tudo o que aconteceu, particularmente desde 2016 e tendo como caso mais alto e mais importante aquele mês de janeiro de 2021? Quer dizer, eu não sou perita nas capacidades tecnológicas e políticas para se fazer esse tipo de contra-ataque a esses ataques de desinformação. Agora, eu sei que eles são hoje uma realidade da vida política das democracias. Não vale a pena esconder. Há estudos hoje que mostram como a desinformação, nomeadamente vinda da Rússia, foi importantíssima no Brexit, por exemplo, 2016, o mesmo ano em que Trump é eleito presidente nos Estados Unidos da América. Sabemos que Putin e a Rússia e a própria China apoiam, contam fortemente com esse tipo de guerra híbrida, digamos assim, para fragilizar as democracias. Como é que isso se combate? Quando se tem uma rede social como o X, cujo proprietário é um apoiante declarado do Trump, que tem a capacidade de ter um megafone gigantesco para difundir toda a espécie de notícias de informação ou desinformação, e esse problema não é apenas um problema da América, é um problema das democracias europeias. Como é que isso se combate?
é uma grande interrogação. A vida política das democracias ainda se está a adaptar sem resposta a essa nova realidade. Carlos. Eu posso estar enganado, mas eu penso que esta desinformação é caseira e não é importada. E que do lado da campanha republicana houve um grande cuidado em evitar que houvesse campanhas a partir do exterior. Não sei se isso é resultado de uma concertação com... Este caso em particular do Tim Walz há de facto uma identificação, os serviços secretos, e foi o que foi escrito tanto no Post como no New York Times, era de facto que há traços que indicam que há uma ingerência russa neste caso em particular. Isso é mau para a campanha do Trump republicana, porque a campanha republicana é vulnerável a esse tipo, dados os antecedentes. Exato. Não é? E, portanto, de um ponto de vista racional, faria tudo para evitar, não é? E se tiver bons contactos em Moscou e em Pequim, não é? Essa mensagem... Nós sabemos hoje que esta questão da desinformação não é um exclusivo, infelizmente, norte-americano, e vários relatórios nos últimos anos apontam que a Europa caminhou numa direção muito mais assertiva neste caso do que os próprios Estados Unidos, e os relatórios apontam que, de facto, a academia, por exemplo, nos Estados Unidos retraiu-se até por causa da incerteza do resultado das próximas eleições norte-americanas, com receio do que possa acontecer. Ao contrário da Europa, que de facto impôs muito mais restrições às redes sociais do que os Estados Unidos neste caso. Exato. Nestes casos particulares. Exato. E agora, em tempo recorde, porque temos mesmo 4 minutos, não mais do que isso, termina hoje a Cimeira dos BRICS, no encontro entre Vladimir Putin e António Guterres, e começando aqui pela Teresa, o que é que nós podemos tirar deste encontro entre Putin e uma série de líderes do chamado Sul Global? De uma forma muito resumida, o que é que nós podemos retirar daqui? Qual é o aspecto-chave? O aspecto-chave desta Cimeira dos BRIC em particular é a primeira Cimeira dos BRIC alargados à Etiópia, Irão, Egito e Emiratos. É a primeira com essa nova configuração, BRICS mais, digamos. A primeira conclusão é que ela serviu magnificamente os objetivos do presidente russo, que com os BRICS mais, com países não como com a China, evidentemente a China é uma aliada da guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas com o presidente indiano, o presidente brasileiro, que se fez substituir porque teve uma queda, com uma série de países do Sul Global, potências grandes e médias potências, pode mostrar ao mundo que não está isolado, que é um líder que lidera, que aspira à liderança do Sul Global. Claro que a China nunca o vai deixar liderar o Sul Global, porque reserva esse papel para ela e reserva para si a liderança dos BRIC. Portanto, para Putin foi uma maravilha, com a cereja em cima do bolo, que foi a presença do engenheiro Guterres, secretário-geral das Nações Unidas. Eu soube essa presença, queria apenas dizer uma coisa. Em 2015 houve uma cimeira dos BRIC também na Rússia. Era secretário-geral Ban Ki-moon, coreano da Coreia do Sul. Putin convidou Ban Ki-moon e Ban Ki-moon disse que não podia participar, visitar a convite de Putin, participar numa cimeira dos BRIC, onde o anfitrião tinha, com a anexação da Crimeia e a invasão do Donbass, tinha violado a Carta das Nações Unidas, que ele, Ban Ki-moon, tinha a obrigação estrita de defender, e a lei internacional. Esta preocupação o António Guterres não teve e achou bem participar numa cimeira
que teve este aspecto fundamental, dar uma imagem, nem todos os países que lá estiveram apoiam a guerra da Ucrânia ou apoiam Vladimir Putin. Há lá democracias, o Brasil, a Índia e outros. Mas, para Putin, foi uma demonstração que não está isolado, a Rússia não é um Estado pária e que tem com ela as grandes e as médias potências do sul global, cujo objetivo é contrariar a hegemonia ocidental e, sobretudo, os Estados Unidos na ordem internacional. Pegando aqui um bocadinho nas palavras da Teresa, nós estamos a poucos dias de se celebrar, entre aspas, claro está, 1000 dias desde que começou a guerra na Ucrânia. Isto não deixa de ser uma mensagem forte de diplomacia de Vladimir Putin para o Ocidente. Diplomacia e Vladimir Putin são dois termos contraditórios, não se podem usar. Diplomacia no modo, na linguagem do Kremlin. É um senhor da guerra, que conseguiu efetivamente fazer este número. É um número de circo, não tem mais nada além... Não tem conteúdo, não obviamente. tem mais nada além de existir. Um pouco também como os BRICS. Os BRICS são uma organização sui generis em que o todo é mais pequeno do que a soma das partes. E, de certa maneira, quanto maior são os BRICS, mais fracos são os BRICS, porque eles acumulam entre si tantos conflitos internos, tantas contradições, que não se sabe verdadeiramente para que é que os BRICS podem existir, a não ser para prestar homenagem aos senhores da guerra que querem dominar o mundo. E nós terminamos por hoje o nosso episódio. Regressamos na próxima semana, nas vésperas das eleições norte-americanas. Muito obrigado. Muito obrigada. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. O público fica no ouvido.